Clínica da Alma de hoje continua tratando daquele tema tão importante que realmente movimentou aqui as nossas linhas telefônicas, o pessoal se interessando muito por esse tema. E antes da gente iniciar, eu quero te fazer uma pergunta. Quem está no controle da sua vida? Será quem você tem entregado esse controle? E já está aqui para nos ajudar o pastor Rogério. Olá, olá, pastor. Bom dia, tudo bem, bom? Joia. Pastor Rogerinho também está participando bom. hoje. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E pastor Guerra. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Sejam bem-vindos mais uma Obrigado. vez. E a gente vai continuar tratando desse tema sobre controle. Muitas pessoas já participaram, mandaram aqui suas perguntas, mas, pastor, você preparou um vídeo, né, sobre controle. Do que se trata esse vídeo? Esse vídeo é fruto do filme chamado Clique, né? Onde, através do controle remoto, ele podia determinar algumas coisas na vida dele. Né? E só não conseguiu justamente uma das cenas finais do filme, a respeito do seu pai, ouvir aquela palavra que ele tanto queria ouvir, que o pai o amava e tudo, e aí ele não tinha condições de voltar atrás, porque com a morte é só o Senhor, né? Então é muito interessante o filme. Muito interessante. Então a gente vai conferir esse vídeo que fala sobre o controle, né? Uma comédia, na verdade, uma brincadeira, mas quando a gente vai passar isso para a vida real, a gente consegue fazer uma analogia muito boa, porque nós não temos condições de controlar a nossa própria vida. Tem coisas que fogem ao nosso controle. Então é melhor que a gente entregue o controle para quem é de direito, né? Quem sabe o que faz. Vamos conferir esse vídeo e a gente volta para comentar sobre o filme. Roda aí. A vovó. Seria bom, né? Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tó, pai. Bebe aí. Tá bom, eu vou beber água. Pronto, já bebi água. O que houve? O vovô morreu, pai. Olha só, o momento daquela notícia que... E quantas pessoas recebem notícias ruins e pensam, e agora? Exato. O que eu posso fazer para mudar essa situação? É aquela vontade de apertar ali no retorno, né? Ou seja, retornar a cena para que isso não aconteça. Mas aí Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então aí vem aqueles momentos no coração dele, aquele arrependimento de não ter investido tempo, de não ter estado mais junto, de ter tratado o pai com desdém, muitas vezes expulsou o pai de dentro da sala, do seu ambiente de trabalho, porque ele era um homem muito rico, um grande empresário. E aí então isso veio à sua mente, veio aquele remorso, né? E é interessante essa parte do filme, é um gancho muito, muito bom para aquilo que a gente vai tratar aqui, porque muitas pessoas só conseguem refletir acerca da vida no momento de notícias ruins, no momento que perde, né, pessoas queridas, parentes, enfim, no momento que você vê, peraí, realmente eu não consigo controlar tudo, né? Nem tudo está ao meu controle. Exatamente. E as coisas podem fugir. Mas a gente vai entrar no tema aqui, nas perguntas, o pessoal tem mandado pergunta aqui. A Maria, ela é daqui de Belo Horizonte, ela diz o seguinte, pastor, criei meus filhos com muita autoridade e hoje eles têm muita insegurança. O que eu posso fazer para que eles tenham uma vida normal e não carreguem isso para o casamento deles? Obrigado e que Deus abençoe. Pelo visto, ela tentou controlar de alguma forma, né? A primeira coisa que acontece na vida daquele que ele é controlado é gerado na vida dele a insegurança, o medo, porque ele foi, na realidade, sufocado. Até mesmo a oportunidade que todos nós temos de errar e recomeçar, né? E o sistema de controle é o sistema justamente, muitas vezes, de pessoas inseguras, pessoas que temem também e querem evitar que as pessoas cometam os mesmos erros. Só que isso acaba muitas vezes sufocando, tirando a pessoa, muitas vezes, a oportunidade mesmo dela ser ela, né? E esse sistema de monitoramento é um sistema extremamente doentio e faz com que justamente as pessoas se sintam assim, inseguras, medo de errar, pessoas que não vão ter muitas vezes a habilidade necessária ou a maturidade de enfrentar os seus próprios erros, as suas próprias falhas. E isso é natural na nossa vida. Sim. Ela não aprendeu a ter o comando da própria vida, né? Porque a pessoa controlou, então... Exatamente. Então aí quando agora transfere a pessoa, agora você tem que ser adulto. Mas nunca foi, Eu não sei foi orientado a ser, né? Como ser adulto. Né? Ser adulto é você passar
fase por fase. Você viver cada fase, enfrentar as adversidades de cada fase, disso faz com que você se torne, então, maduro para poder enfrentar. Nunca ninguém é maduro o suficiente. Sim, né? E pela pergunta dela, ela continua, no fundo, querendo controlar, mas é com uma boa intenção, porque a mãe quer ver o bem dos filhos, né? Ela diz, o que eu posso fazer para que eles tenham, então, uma vida normal e não carreguem isso para o casamento deles? Tomar cuidado para não influenciar na identidade deles. Né? Exatamente. Porque Você muitas já não vezes, está, né? Você já não está. Porque a questão é essa, ela tem que ver até onde está influenciando a identidade deles para ela trabalhar isso. Para amanhã, eles chegar numa certa idade, eles não ter controle mesmo sobre si mesmo, porque perdeu a identidade. Exatamente. Sim. E aí começa a viver personagem. Mas será que tem algo que ela pode fazer agora? Eu vou dizer que ela, uma coisa que está acontecendo é o seguinte, ela era uma pessoa insegura, talvez pelas circunstâncias, né, da vida, se deparou com a questão de uma separação ou decepções, não sei. Então, ela gerou essa insegurança, até medo de os filhos não tomarem outros caminhos errados e tal. Então, tem vários motivos. O que aconteceu? Agora gerou uma insegurança neles. Então, quem trabalha com controle gera controle. Uma pessoa controladora vai gerar controle. E essas pessoas que forem influenciadas por controle vão se tornar pessoas controladoras também. Porque elas vão ter seus medos, as suas dificuldades. Né? Então, uma das coisas que ela precisa fazer urgente, sabe, é se arrepender disso diante de Deus. Né? Buscar graça no Senhor e pedir que o Senhor sonde o seu coração, sua mente, aonde que entrou a insegurança e o medo. Porque essa área você não está confiando no Senhor, ou seja, que o Senhor é suficiente para poder cuidar de você. E você entregar essas rédeas, essa chave do controle nas mãos do Senhor e Ele te ensine agora a viver uma vida diferente. Sim. É um processo, né? É um Com processo. certeza. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, é trabalhoso, né? A Simone do Eldorado, ela ligou aqui para o nosso programa e ela está com uma situação, ela apresentou essa situação. Acredito que é o filho dela, não é isso, produção? O filho está num processo tentando tirar a carteira de habilitação. E ele se sente muito pressionado. Ela está observando que pela pressão que ele tá sofrendo, não sei se é por parte dela ou até por ele mesmo, ele não está conseguindo tirar essa carteira, porque a cobrança deve ser muito, a pessoa que sente essa pressão é uma pressão geral, na verdade. Ele está sofrendo essa pressão geral e não está conseguindo tirar a carteira. Ela quer que vocês comentem sobre essa situação. O pastor Rogerinho pode nos ajudar, né? Olha, uma das coisas que a gente precisa entender é a própria capacidade que ele tem. E ele precisa, né, entender que ele passou por todo o processo legal. Estou sendo específico no caso da carteira, claro. Né? E eu passei por várias experiências como professor e vi muitas dessas situações. A pessoa, muitas vezes, ele sabe e na hora de provar ele não consegue. Sim, é muito comum isso. Né? Então ele entra em pânico. Né? Tem determinados alunos que na véspera da prova ele já começa a passar mal. Só de saber que ele vai ter uma prova, que ele vai ser avaliado, né? Ele já desencadeia um processo emocional e que muitas vezes chega ao físico. Sim. Então há dores de cabeça, taquicardia, ele somatiza diarreia. Então há inúmeros sintomas. Mas a primeira coisa que ele precisa entender é que, primeiro, ele fez tudo aquilo que ele precisava fazer. Então, um processo natural. Né? Fez todas as aulas, tanto, né? Exatamente. Trazer isso à memória dele. Eu estou em dia. Fiz o processo normal, assisti todas as aulas, fiz a prova de legislação, estou ok. Sei. Aí é que vem o negócio. Sei. Sou apto. Né? Por que no momento que não tem um inspetor do meu lado, eu dirijo bem? Né? E se tem um inspetor, um avaliador do meu lado, eu não consigo fazer uma baliza, por exemplo. Então, aí ele precisa entender, eu sei.
fiz tudo, estou dentro de um processo de legalidade, sei aquilo que vai ser requerido de mim e assumir o controle disso, né? Eliminar as coisas externas, as influências externas, né? E uma coisa que ainda ontem a gente estava comentando na clínica, É verdade. né? Que a questão que para ele assumir esse controle, muitas vezes ele vai ter uma dificuldade, que é a questão do automerecimento. Eu preciso dessa carteira, mas será que eu estou apto a ter essa vitória nas minhas mãos? Eu mereço isso, né? E aí tem a questão dele mesmo avaliar. Eu mereço, eu fiz tudo. Então esse processo, né? Fiz tudo que eu precisava fazer, estou de acordo com tudo, então eu mereço. Sim. Né? E aí isso vai trazer para ele uma certa tranquilidade, porque ele não consegue passar. Há uma cobrança? Sim, mas ele está sendo influenciado por essa cobrança. Pode ser uma cobrança dele próprio, né? Ele está sempre exigindo algo além daquilo que ele pode se dar, pode ser uma cobrança externa. Sim, exatamente. Então são dois pontos que você falou aí que eu acho muito interessante. O primeiro deles é o medo da reprovação, porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade de aprovação. Né? Por uma carência ou por diversas razões e motivos, nós queremos ser amados e aprovados e aceitos. Então qualquer situação que coloca ali a gente numa situação de avaliação, né? Nós temos esse medo que, de certa forma, é natural, mas ele passa a prejudicar quando a pessoa não consegue fazer uma prova, como você disse. E o do merecimento também. Eu achei muito importante você falar isso, porque às vezes, Simone, respondendo a sua pergunta, às vezes a pessoa fala, eu quero passar, mas ela não sente assim que ela é boa o suficiente para conquistar aquilo, né, pastor? Exatamente. Isso é muito, e vai muito legal. preparado para o não, né? É. Muitas vezes, psicologicamente, já vai com não. Sim. Não vou passar, não vou conseguir. Então, já vai com isso, mas mudar isso. Não, né? eu mesmo Mudar já passei sim, por isso, né? como se as consequências fossem terríveis. Se você... E meu pai sempre trabalhava isso com a gente muito, muito bem, eu achava legal. E é uma dica para Simone, que é mãe, ela pode fazer isso com o filho dela, é você tirar toda aquela carga, aquele peso sobre a pessoa. Olha, se você não passar, você tenta de novo, mas fique tranquilo. Às vezes acontece isso, é natural, as pessoas ficam nervosas, mas vá pensando que é só um teste, não é um teste de se você não passar, você vai morrer, você vai perder sua vida. Não, a vida é assim, a vida é feita de testes. Tranquilize, busque tranquilizar o seu filho, porque a pressão sempre atrapalha, né? Uma coisa só para a gente diferenciar, uma coisa é aquilo que eu faço e a outra coisa é aquilo que eu sou. Então, quando vem essa palavra ser aprovado, preciso fazer para ser aprovado, muitas vezes as pessoas trazem, né, dentro da perspectiva para aquilo que eu sou como pessoa. Então eu não fui aprovado, então eu não sou digno, né, no questão do merecimento. Ou seja, eu não fiz, eu não tive uma nota que me possibilitou ter a carteira. É diferente aquilo que eu faço daquilo que eu sou. O que eu sou é aquilo que Deus me deu. É verdade. É intocável diante de Deus, não é? Exatamente. E as pessoas confundem isso, né? Isso, a gente vai para a próxima pergunta, só que antes eu quero até falar sobre isso. As pessoas esquecem um pouco o lado espiritual, né? Deus ajuda, Deus é nosso companheiro. Eu lembro direitinho quando eu fui tirar a carteira, eu orei muito e Deus me ajudou a ficar tranquila naquele momento. Eu creio que Deus, né, teve uma mão ali de Deus me tranquilizando, porque eu não fui aprovada no primeiro, mas no segundo eu orei muito e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a me manter tranquila. E assim, fui super tranquila e realmente a tranquilidade, né, e a ajuda de Deus me ajudaram, porque eu consegui tirar a carteira, né? Então orem, fala para o seu filho orar também. Olá, irmãos, a paz. Quem mandou essa mensagem foi o Marcos Melo. Quero só mandar um abraço a todos. Acompanho o programa pela TV a cabo aqui em Vitória, Espírito Santo. Um beijo para todo o pessoal de Vitória do Espírito Santo. E só na reprise na madrugada. Gosto muito de aprender com você sobre a palavra de Deus e um pouco de psicologia também. Minha namorada entra nesse semestre no curso de psicologia. Creio que ela será uma bênção e muito competente como vocês. Deus abençoe a todos. Só lembrando aqui que o Marcos até disse aqui algo importante a gente frisar, que o programa também vai ao ar nas madrugadas. Então você pode estar assistindo a reprise do programa Clínica da Alma, mas a gente quer ler também a sua participação. Mesmo que o tema já tenha passado, nós fazemos questão de responder todas as perguntas, né?